Gosto muito desse tema e esse tema é bastante importante na prática clínica e na prova de título de especialista, que é a anatomia vascular. Pode estar pensando, Rodrigo, a maioria das vezes os meus exames, as alterações não são vasculares, mas muitas vezes quando as alterações são cirúrgicas, precisa-se de um mapa para abordar essas estruturas e fazer a ressecção, por vezes, de tumores. A relação dessas lesões com a anatomia vascular, ela é crítica, por vezes ela é até impeditiva da cirurgia. Hoje a gente vai falar do queridinho, né? O tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, por assim dizer, são os dois queridinhos do abdômen. Na prova de título tem várias questões, principalmente sobre o tronco e a artéria mesentérica superior. O tronco celíaco é o primeiro grande ramo da aorta abdominal que a gente vai ver na tomo. Ele não é o primeiro ramo. Se a gente olhar aqui nesse diagrama, que é sempre mais fácil, a gente tem as artérias frênicas inferiores, que são o primeiro ramo da artéria aorta abdominal, o segmento abdominal da aorta. O tronco celíaco, ele vem logo na sequência. E você vê o tronco na tomo. Nem sempre você vai identificar as artérias frênicas inferiores na tomografia. Logo depois você vai ter o quê? Aproximadamente 1,5 cm, a artéria mesentérica superior. Então, vamos parar de conversa, vamos dar uma olhada no padrão normal e nas principais variações do tronco celíaco. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, sou Rodrigo Flamini, sou médico radiologista, sou editor-chefe do Radioposts e um apaixonado por discutir e aprender sobre radiologia. A sugestão de artigo para leitura, você que é residente e nos acompanha, é esse artigo aqui do Radiographics. Radiographics sempre muito bem ilustrado, artigos sucintos que vão te mostrar exatamente o que você precisa saber. Eu gosto de chamar isso de Pareto. Se souber o que esses artigos de revisão têm, você vai resolver 80% dos problemas que você vai encontrar com 20% do esforço. Os outros 80% do esforço para conseguir os outros 20%, você vai fazendo ao longo da sua profissão. Mas de imediato, o que você tem que ter é uma base sólida, esses 20%, que vão te alavancar para resolver 80% dos problemas. Duas imagens do artigo, porque não é um artigo free, então a gente não pode ficar, por causa dos direitos autorais, discutindo e mostrando todo o seu conteúdo. Tem duas imagens aqui muito interessantes. Aqui a gente tem a aorta dando origem a alguns vasos. Vamos nos ater a essas imagens aqui por enquanto e nesse bloco A e B. Tá? Vamos olhar para essas duas aqui. A gente tem a aorta, a gente já está no abdômen, já saíram as artérias frênicas inferiores, que a gente não vê na tomo, e aí a gente tem o tronco celíaco. Na literatura você vai encontrar algumas variações relacionadas a qual padrão normal, qual é a principal variação, porque nem sempre se entra num consenso se isso tudo é o padrão normal, ou se isso aqui já é uma variação do padrão normal, ou se isso é uma variação do padrão normal. Quando você encontrar esse aspecto aqui, esse é o padrão mais usual e vai estar encontrado aí em torno de 75% das vezes, que é o tronco se originando da aorta abdominal com um ângulo praticamente reto em relação à aorta abdominal, e aí o tronco ele se trifurca, ele dá 3 ramos. Quais são os 3 ramos? Para a direita, artéria hepática comum, para a esquerda, artéria esplênica e para cima, artéria gástrica esquerda. Uma outra, abre aspas, variação do comum seria a gente ter o tronco, e aí eu já emito logo a gástrica esquerda, e aí eu me bifurco para a direita, a hepática comum, para a esquerda, a esplênica. Isso tudo tende a ser visto como um padrão mais usual, como um padrão só. Tá? A gente tem outras duas variações que são as variações mais comuns. Variações mais comuns incluem um tronco que se quadrifurca. Então, no tronco, ao invés de eu me dividir em 3 ou em 2, eu me divido em 4, às vezes até em 5. Então, eu tenho todas as 3 anteriores, eu tenho hepática, eu tenho
esplênica, tenho gástrica esquerda, e aí as hepáticas, eu tenho hepática direita e esquerda separadas logo aqui. Tá? E a outra opção é bifurca, mas a minha gástrica esquerda ela tem uma origem separada na aorta, direto da aorta, diferentemente dela nascer no tronco. Quando a gente olha para cá, a gente começa a ter uma visão mais global da importância do tronco celíaco na irrigação do abdômen. É muito comum a gente olhar para a artéria mesentérica superior, porque está ali envolvida com as neoplasias da cabeça do pâncreas, porque às vezes você faz trombose, que vai e oclui a mesentérica superior, às vezes você emboliza e fecha, às vezes você tem ateromatose que fecha. Então, isso tudo nos leva a lembrar primeiro da mesentérica superior. Mas olha a quantidade de órgãos que o tronco celíaco irriga. Quando ele vira para a direita, hepática comum, beleza? Na hepática comum, sai a gástrica direita. Então, gástrica direita. Logo depois, sai a gastroduodenal, que tem um trajeto inferior. Então, ela sai para baixo. E à medida que ela sai para baixo, ela vem irrigar quem? Duodeno. Então, ela passa aqui, ó, entre a segunda porção do duodeno, que é essa porção vertical, e a cabeça do pâncreas. Dela, a gente vai ter outros ramos menores, mais fininhos, né? Que são as artérias os ramos duodenais e as artérias anterior e postero superior pancreato duodenais. Elas vão irrigar essa região aqui, ó. Além disso, você vai ter os ramos que vão irrigar o omentro. Depois que ela emite a gastroduodenal, ela vai se transformar em artéria hepática própria. E a artéria hepática própria geralmente se bifurca em hepática esquerda, hepática direita. A hepática direita vai dar o ramo terminal dela, que é a irrigação da vesícula através da artéria cística. Para a esquerda, você tem aquele cano, né? Aquela mega artéria que vai nutrir o baço. Baço importantíssimo, lá no hipocôndrio esquerdo. Para cima, a gástrica esquerda, que vai se unir, né, com a gástrica direita e fazer toda a irrigação da pequena curvatura e do ligamento hepatogástrico. Ok? Agora, eu sei que todo mundo olha para essas imagens e fala, já sei. E na hora H, o buraco é mais embaixo. Fique inseguro na hora de interpretar. Vamos dar uma olhada na tomografia para a gente revisar e para você aprender essa estratégia educacional, que é, viu alguma coisa no livro? Viu alguma coisa num diagrama? Transforma para sua realidade. Vai lá e olha na tomo, vai lá, olha no raio-x, olha na ressonância, e aumenta o volume de informação retido. Muito bem, a gente já olhou o esquema colorido, isso ajuda muito a gente entender o básico, agora a gente vai para o que interessa, que é olhar a tomografia para você aprender a aplicar isso. Lá era treino, aqui é jogo. A aorta torácica passou aqui, virou a aorta segmento abdominal. Lembra lá, primeiro ramo, artérias frênicas inferiores. Primeiro grande ramo que é o que a gente vai ver, quem? Tronco celíaco. Praticamente em 90 graus. A artéria mesentérica superior vem logo na sequência aqui, passando por cima da veia renal esquerda. Então, aqui eu tenho o tronco celíaco. Do tronco celíaco, o padrão que a gente tem aqui é o quê? A gástrica esquerda, um trajeto ascendente. Então, quando a gente olha para cá, ó, o tronco celíaco está aqui. Eu vou clicar aqui só para você ver onde eu estou do lado de lá. Fica mais fácil. Tronco celíaco emite um ramo e ascende, que é a artéria gástrica esquerda, que vem para a pequena curvatura gástrica. Easy money. Bora para a próxima. Tô descendo, voltei no tronco celíaco. O tronco celíaco agora, o padrão dele foi de bifurcal. Mas estou usando o MIP para a gente conseguir ver mais vaso na mesma imagem, mais elegante. Para a esquerda, eu tenho quem? Eu tenho a artéria esplênica. Vai parar lá no hilo esplênico. Às vezes, ó, o trajeto é um pouquinho tortuoso, você não consegue ver numa imagem só. Você precisa fazer um scroll para ver. Lembrando aqui dos aneurismas de artéria esplênica, que é uma patologia para você ficar atento.
E todo dia na pilha você vai encontrar um. Para a direita, eu tenho quem? Artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai dar a gástrica direita, que nem sempre você vai ver. Logo depois ela dá a gastro duodenal, que é uma artéria que desce para passar onde? E a espessura agora. Ó, ela vai dar uma artéria que desce, passando aqui entre a segunda porção do duodeno, ó, só para você ver aqui, líquido, parede do duodeno, sulco pancreato duodenal. Então, essa artéria gastrodenal, que é uma artéria para você ficar atento, porque úlceras dessa região que perfuram, elas podem perfurar a parede posterior, podem sangrar, porque pegam a artéria gastrodenal. Agora eu vou retornar, ó, artéria hepática comum, emitiu a gastroduodenal, virou artéria hepática própria, e à medida que ela vira hepática própria, ela vai se dividir nos ramos que vão irrigar o lobo direito do fígado, hepática direita. Esse fininho aqui é a cística, né, que é um ramo da direita. E a artéria hepática esquerda, aqui, ó, tá difícil de ver. Aqui, ó. Ela sai aqui, ó, bem fininha e tem o trajeto para o lobo esquerdo. A esquerda tá difícil de ver aqui. A direita tá mais elegante, mais fácil. Quando você não encontrar, uma das coisas que você vai procurar é o seguinte: tem uma variação que é a hepática esquerda ou hepática direita, substituindo vaso normal, que não é o caso, tá? Ó. Esse pontinho aqui, ela vindo para cá. Você volta, segue o vaso, essa bolinha ele junta aqui na hepática própria, bem fininha. A simetria do calibre, né? A direita bem robusta, ó, e a esquerda bem fininha. Você precisa fazer esses exercícios para facilitar o seu entendimento. E estudar, saber quais são as variações, te ajudam. Porque, como eu estava dizendo antes da gente achar a esquerda lá, às vezes a hepática ela pode surgir da mesentérica superior, e aí ela pode substituir, não ter aquela e ter essa nova, ou ela pode ser concomitante. Então, para a gente resumir, não ficar indo e vindo agora que o caso ficou um pouquinho mais elaborado e você não aprender, tronco celíaco, primeiro grande ramo da aorta abdominal. Ele tem dois padrões que são tidos como padrões normais, que são os mais comuns, que é ou ele sai, como aqui, e dá a gástrica esquerda e depois se bifurca em hepática comum e esplênica, ou ele sai e se trifurca, gástrica esquerda, hepática comum e esplênica. Esse padrão aqui é o padrão clássico, é o padrão mais comum de você encontrar. A hepática comum vai dar a gástrica direita, a gastroduodenal, que desce. Quando ela der a gastroduodenal, ela vira hepática própria. A hepática própria vai se dividir em hepática direita e hepática esquerda. A hepática direita vai dar um raminho aqui para a vesícula biliar. E aí você fez toda a sua revisão de vascularização do tronco celíaco. Então, agora colocar na prática, principalmente quando você encontrar lesões que mantenham contato com esses vasos e tenham intuito curativo com cirurgia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tentei deixar ele o mais prático possível, te mostrando no diagrama e te trazendo para aterrissar aqui no dia a dia. Se você gostou, você já sabe. Clica no botão de like,
ajuda a educar o YouTube, saber que o que a gente está fazendo aqui é caprichoso, que gera valor para você. Aproveita e confere se você ainda está inscrito no canal. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer e, além disso, você é avisado toda vez que sobe um vídeo novo no canal. E isso garante que você não vai ficar de fora e perder o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.